Eu costumo falar que às vezes as pessoas vêm buscar o trabalho e todas elas acham que vai ser um trabalho que a gente vai manter a vida física. E a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: a vida não termina. A gente está aqui no físico, mas existe uma outra vida acontecendo também a nível energético, a nível astral, a nível de outra dimensão. E o que tem de interessante nesse manter na outra dimensão? Às vezes a gente faz um trabalho que ele melhora a frequência, como se melhorasse a vibração, e por algum motivo realmente a gente às vezes tenta fazer de tudo, mas a pessoa tinha que ir. E é como se fosse uma escada, que a pessoa pode ir aqui nos primeiros degraus, ou pode estar no degrau mais alto. Eu falo que uma pessoa, quando infelizmente passa por um processo e concretiza um suicídio, ela normalmente acaba entrando pelos degraus mais baixos, né? Ela não consegue entrar pelo degrau mais alto, porque ela está tão focada na confusão mental ali, que não tem jeito, vai entrar. E o que eu tenho para contar? Eu tenho vários casos nesse sentido, mas eu tenho um caso que foi muito interessante de um senhor que ele estava passando por um processo muito sério. Ele estava com um processo... ele vivia uma vida tranquila e de uma hora para outra foi descoberto que ele estava com um processo de câncer. Era um câncer muito, sabe? A taxa de sobrevivência era muito baixa. E a gente fez algumas sessões com as frequências. E isso foi muito interessante, porque ele teve uma melhora absurda. E os médicos começaram a achar que era muito estranho como ele estava melhorando, como ele estava conseguindo melhorar. Era impressionante o que estava acontecendo no caso dele. A melhora, as taxas, tudo que aconteceu, foi uma coisa assim. Como é que pode aquilo está acontecendo daquela forma, né? E o que aconteceu com ele foi o seguinte, que em dado momento aquela melhora parou e de uma hora para outra ele faleceu. E foi uma coisa muito, para falar naquele momento, eu me senti muito impotente. Eu não deveria passar por isso, porque o primeiro caso básico quem trabalha com isso é não se envolver, né, emocionalmente. Mas eu estava vibrando tanto, estava indo, estava lá, vai, nossa, caraca, ele está conseguindo, que barato. De repente ele se foi. E como todo processo como esse, existem ensinamentos. O ensinamento que eu tive naquele momento foi exatamente esse. A pessoa subiu de padrão. E ao subir de padrão, ela não entrou aqui nos primeiros degraus da escada, ela entrou por outro degrau. E aquilo dali foi de uma valia gigantesca. Então muitas vezes a gente fica assim, mas você fez, não adiantou. Por isso que eu sempre falo, sempre funciona, sempre alguma coisa está acontecendo. A faixa vibracional, as frequências, a gente está levantando um padrão. E ao levantar um padrão, até ir para o outro lado, nesse padrão, tem valia. Então perceba isso, não existe perda, sempre existe ganho quando receba essas frequências. Até quando a gente, com a nossa percepção às vezes que não é tão avançada, não acredita nisso, né? Já a gente tem mais aí, vamos pro outro depois. Um abraço grande, tchau!